E eu separei aqui alguns passos para você saber caracterizar bem o tendão do supraespinhal. O primeiro passo é localizar o cabo longo do bíceps. Então você vai lá na tuberosidade, vai localizar, porque justamente ele vai ser o divisor entre o que é sub e o que é supra. Então, através dele, que está localizado bem nessa topografia, ao lado já temos aqui o tendão do supraespinhal. E medial e inferior a gente tem o subescapular. Depois infraespinhal e redondo menor. Então, cabo longo, sub, supra, infra. Primeiro passo, localizar o tendão do cabo longo do bíceps. Depois, avaliar os demais tendões. Segundo passo é conhecer a tuberosidade maior na ultrassonografia. Então, quando você coloca o seu transdutor alongado, essa é uma correlação com a ressonância magnética. Ó. O tendão é o que está em preto, tá vendo? Isso aqui que é o tendão do supraespinhal em um corte longitudinal. Então, a gente está pegando o corte longitudinal do tendão. Então, você precisa conhecer bem essa tuberosidade, que está destacada em amarelo. E quando a gente olha um ultrassom, é exatamente essa topografia. É ali que as fibras estão inserindo. Muita gente acha que existe inserção aqui nessa região, mas não. O tendão é como se fosse uma corda e ele está ancorado nessa região aqui. Então aqui que é o ponto principal que a gente tem que avaliar. A nossa estrela da ultrassonografia do ombro. Então aí mostrando bem a topografia de inserção, que é chamado também de footprint. E o terceiro passo é saber o que é anisotropia. Uma dúvida muito frequente. Quando você coloca o seu transdutor, olha essa imagem, tu já pergunta, tem rotura ou não tem? Primeiro passo que você tem que fazer é corrigir o artefato de anisotropia. Quando o transdutor, quando as fibras estão oblíquas ao transdutor, ele fica escuro, simulando patologia. Então, olha, você corrigindo o transdutor, deixando essas fibras mais paralelas, olha o que acontece bem nesta região de inserção, ó. Olha como ficou fibrilar. Então, aqui você corrigiu a anisotropia com simples movimento. Então, aqui mostrando o tendão do supraespinhal. Outra dúvida frequente também é onde que fica localizada a bursa. Então, a gente tem ó, subcutâneo, a gente tem aqui ó, subcutâneo, músculo, e essa linha branca aqui ó, é a fáscia muscular profunda com um pouco de gordura peribursal. E quando a gente olha a inserção do tendão, ó, tem as fibras mais superficiais, ó, que eu consigo enxergar as fibras superficiais do tendão. Então o que está aqui localizado é a bursa subacromial subdeltoideia. Então ela é esse halo que está aqui nessa região, essa imagem anecóica. Então a topografia da bursa é exatamente essa, nessa topografia aqui. Então sempre reconhecer as camadas, né? Ó. Tecido, pele e subcutâneo, músculo, tendão e osso. Subcutâneo, músculo, tendão e osso. Faltou uma dessas camadas. Faltou a camada do tendão, significa que tem rotura. E aqui mostrando o corte axial, também a mesma coisa. Ó. Tela subcutânea, músculo, tendão e osso. Aqui demonstrando no plano axial o cabo longo do bíceps, que é o nosso guia, então sempre a gente vai localizar ele. E ao lado já temos o tendão do supraespinhal e infraespinhal. Então o corte axial é muito importante, ó, cabo longo, a gente já tem supra aqui, infra e subescapular. Então é um dos principais cortes no estudo da ultrassonografia do ombro. E aí separei essas duas imagens para falar um pouquinho do que a gente tem que relatar nas lesões, né? Então aqui nessa imagem, no plano transversal, a gente tem cabo longo, supra e infra. E aqui é um plano longitudinal. O plano longitudinal é um corte. É basicamente como se eu fizesse uma imagem aqui de uma linha olhando só essa parte do tendão no plano longitudinal. Então o que eu vou falar aqui se existir alguma lesão? Esse exame está normal, tá, pessoal? Então no plano longitudinal eu vou falar a porcentagem de acometimento do tendão. Então falando da espessura, né? Então a espessura total está aqui, quantos por cento que pega. Se existir alguma rotura transfixante com desinserção, ele vai retrair. Então vou passar essa retração. Aqui já no plano transversal eu vou observar quais fibras pegou. Será que pegou só as anteriores, pegou as médias, pegou as posteriores, pegou infra? Então aqui eu vou passar a extensão da lesão. Então nesse plano eu vou passar extensão e aqui no outro vai ser a retração e a porcentagem de acometimento. Quando pega toda a espessura é uma rotura transfixante.